Olá, está começando De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Mauro Pereira, do PMDB. Ele vai falar sobre o seu projeto de resolução de plenário, assinado com outros 7 vereadores, que o objetivo é trocar novamente o horário da sessão ordinária. Tudo bem, vereador? É um prazer recebê-lo. O prazer é todo meu, Fábio, participar mais uma vez da TV Câmara, Canal 16, com o objetivo de manter a nossa sociedade a par das ações dessa casa. Vereador, eu só queria, antes de a gente entrar no tema, explicar para as pessoas como é que está esse debate que tem se alastrado nos últimos meses no Legislativo Caxiense a respeito do horário da sessão. As sessões ordinárias há muitos anos começavam sempre às 17 horas, sempre às terças, quartas e quintas-feiras. Os dias de sessão não alteraram, mas o horário mudou já nos últimos dias para as 15 para as 4, a partir de um substitutivo a um projeto original do vereador Zoraído Silva, do PTB. Ele tentava passar o início da sessão para as 14 horas. Foi construído um substitutivo com um conjunto de vereadores, então ficou construído esse horário das 15 para as 4, que recebeu aprovação por maioria no plenário. Acontece que vereadores que votaram contra, como o senhor, organizaram um novo texto e reuniram as 8 assinaturas necessárias para ingressar então com uma nova proposta, para que inicie às 18 horas. Vereador, só para fazer justiça, foi o senhor, mais outros 7 vereadores que assinaram esse projeto. A vereadora Denise Pessoa, o vereador Rodrigo Beltrão, o vereador Kiko Girardi, esses 3 últimos do PT, o vereador Neril Carteiro, Democratas, o vereador Daniel Guerra, do PSDB, e o vereador Renato Nunes. Renato Nunes, ainda tem o Virgílio Costa também. Vereador Virgílio Costa. Vereador, por que esse debate tão intenso? Há sempre argumentos que nem a todo momento encontram eco na sociedade. Entra em debate a questão de oferecer mais espaço para estudantes, de que o plenário teria mais pessoas. Só que esses argumentos eles têm sido utilizados tanto para justificar horários mais cedo quanto horários mais tarde. O que tem acontecido, na sua opinião? Por que esse debate tão intenso em torno do horário da sessão? Bom, primeiramente, Fábio, nós temos que deixar uma coisa bem clara. Quando nós participamos do processo eleitoral que ocorreu agora em 2012, todos os 358 vereadores, especialmente os 23 eleitos, o que todos prometem é: nós vamos trabalhar, nós vamos se dedicar, nós vamos ouvir a população, nós vamos ser nós vamos fazer de tudo pela população. E, em momento algum, estava no projeto de nenhum vereador que pretendia mudar o horário da sessão. Eu, desde o primeiro dia, eu fui contrário à mudança do horário da Câmara, porque eu vejo que um vereador que recebe um salário de R$8.000 por mês, ele tem que ter uma dedicação exclusiva ao seu trabalho. Hoje, um cidadão que trabalha dentro de uma fábrica ganha R$1.500. Nós ganhamos R$8.000. E o que é exclusivo? Nós temos o dia para todo mundo, e as indústrias, empresas, comércio, inicia às 8 da manhã, às 18 horas termina. A Câmara de Vereadores, nós temos que ficar, na minha opinião, a maior parte do tempo disponível para a sociedade. Sim. Ouvindo a sociedade, atendendo, indo em loco ver os problemas, participando das reuniões das comissões, que nós temos diversas reuniões de comissões, indo nas secretarias fazer as cobranças que os nossos munícipes pedem, indo atender solicitações junto ao Ministério Público, participando de audiências no Poder Judiciário. Enfim, o dia útil é para que o vereador esteja à disposição da sociedade, ou no gabinete, ou na rua, ou nas secretarias. Terminado isso, aí vem a parte do plenário, que é a parte de parlamento, a parte de falar, que é onde nós vamos discutir, debater os projetos e as demandas que ocorreu durante o dia. E isso estava acontecendo às 17 horas e 15 minutos, que é o horário... Era 17 horas com 15 minutos de tolerância. Mas sempre começa nas 17h15 e muitas vezes
com falta de quórum de vereador, porque dos 23 tem 6, 7 só no plenário, porque eles estão fazendo uma outra atividade fora. Aí entrou com esse projeto para iniciar a sessão da Câmara 15 para as 4. Esse é um projeto já está em vigor, para que já está entendam, a sessão já está começando. Ele foi votado no dia 11, e no dia 11 mesmo eu pedi vistas para que eu pudesse fazer uma emenda e não foi autorizada a vista. Os vereadores votaram contra o meu pedido de vistas, que eu já queria, já que era para mudar, então vamos mudar para as 18 horas. E não me deram pedido de vista. Por isso nós entramos com esse projeto de lei, essa resolução assinada por 8 vereadores, meus colegas, vereador Daniel Guerra, vereador Rodrigo Beltrão, vereadora Denise Pessoa, vereador Nerio Carteiro, Renato Nunes, Virgílio Costa e Kiko Girardi. Para que nós realmente possamos exercer uma função na Câmara transparente, clara e disponibilidade para a cidadania. O Daniel Guerra também assinou. O vereador Daniel Guerra também. Porque esse negócio de começar a sessão a 15 para as 4, imagine, 15 para as 4, nós temos que protocolar todas as nossas ações até as 2h30. 15 para as 4, o mundo está acontecendo aí fora e nós dentro do plenário conversando, debatendo entre vereadores. Então eu não concordo com isso. Não estava no plano de campanha de ninguém. Nós temos que ficar disponível o dia todo para a população e depois vamos para o plenário. No plenário, durante a sessão, tem algumas coisas que podem mudar para que a sessão seja uma sessão mais objetiva. Vereador... Então, aí sim. Mas nós temos que trabalhar, nós temos que ser justos. O parlamento está numa situação horrível. Nós, políticos, estamos cada vez mais desacreditados. E a Câmara de Vereadores de Caxias sempre foi o exemplo e nós temos que continuar sendo exemplo. Se tem Câmara que começa às 2, se tem Câmara que começa às 8 da manhã, isso é problema deles. Nós temos que se espelhar em quem trabalha mais. Porque hoje em dia, as pessoas, os políticos, só dão um mau exemplo. Você vê o presidente da Câmara Federal agora aí, para assistir o jogo da seleção no Rio de Janeiro, pegou um jatinho da Força Aérea e levou 14 amigos dele para ver o jogo. O senhor está falando ele é do deputado federal Henrique Eduardo Alves. Henrique Eduardo Alves, do Rio Grande do Norte, que é do meu partido, PMDB. Um mau exemplo. O Renan Calheiros também usou o jatinho da Força Aérea para ir em uso particular, para ir num casamento em Porto Seguro, na Bahia. Renan Calheiros, presidente do Senado. Então, presidente do Senado. Então, são maus exemplos. E nós, a Câmara de Vereadores de Caxias, nós temos que dar bons exemplos. E por isso que eu, com meus colegas, nós estamos com esse projeto na Câmara protocolado já faz 10 dias e ele precisa ir para o plenário, precisa ser votado imediatamente para que as coisas fiquem bem claras. Vereador. Quem quer, porque começar a sessão mais cedo, a única vantagem que tem é que o vereador vai mais cedo para casa. Vereador, eu gostaria que a gente começasse a ampliar o debate, não só ficar na questão 15 para as 4, é às 5, é às 18, mas que a gente começasse a explorar os argumentos que são postos. Porque a gente observa os seus comentários, inclusive pela imprensa, também em plenário, sim, e o senhor mantém os posicionamentos, inclusive aqui nessa sua última manifestação, de que, na sua opinião, o que está em questão é a atuação do vereador externamente ao prédio da Câmara, a atuação nos bairros, nas secretarias, nos órgãos públicos. Mas como é que o senhor reage quando o argumento é a questão da presença em plenário? Porque nós não podemos esquecer que as sessões todas são televisionadas ao vivo. Então, muitas pessoas acompanham ao vivo as sessões ordinárias da Câmara pelo canal 16. E a presença das pessoas em plenário, ela acontece, invariavelmente nós temos pessoas que vêm, acompanham, alguns gostam muito de presenciar, sobretudo, sessões solenes, homenagens. Agora, a presença massiva da população em plenário se dá quando há projetos polêmicos, ou uma matéria que de uma forma ou de outra atinja determinado segmento da sociedade,
uma comunidade. Então, as pessoas se mobilizam e vêm ao plenário. Esses recentes protestos que têm acontecido no país, na Câmara de Vereadores, tem sido diferente. As pessoas vêm pela repercussão que há de uma manifestação no parlamento. Na sua opinião, passando para as 6 da tarde, mais pessoas viriam ao plenário da Câmara? Bom, primeiro que isso aí vai ser uma consequência. O meu objetivo de permanecer, a sessão começar às 18 horas, é para que nós, vereadores, possamos ficar o dia todo, o dia útil, à disposição da população. Sim. Não era à questão disposição. de virar mais ou menos. Nós temos que fazer um trabalho forte, disponível, a pessoa chegar no gabinete às 4h30, 5 horas da tarde, 5h15, 5h30, vai falar diretamente com o vereador. A pessoa ligou lá do bairro Serrano, está tendo um problema, é 5 horas, espera que eu estou indo aí, vou ver o que é. Claro. Porque a sessão começa às 6 horas. E quanto mais tempo, Fábio, nós ficarmos disponível para a sociedade, mais atividade nós vamos ter, mais argumentos na hora do debate, durante a sessão, nós vamos ter. Uma coisa é certa, a sessão às 15 para as 4, nós vamos passar muito tempo dentro da Câmara durante o dia e vai ter dia que nós vamos chegar para debater e não vai ter o que debater, porque como que o vereador vai debater uma coisa que ele não viu, se ele não tem tempo de ir para a rua? E outro detalhe, a sessão começando às 18 horas, aquele trabalhador do comércio, do serviço, da indústria, o empresário, ele vai chegar em casa e vai dizer, opa, agora a sessão está começando, eu acho que eu vou lá assistir, ou eu vou lá conversar com o meu vereador, ou eu vou assistir aqui na TV Câmara. A facilidade das pessoas participarem da sessão, elas vão ser triplicada, quadruplicada. Por quê? Aqueles cidadãos que trabalham nas empresas, no comércio, nos serviços, as donas de casa, elas vão ter a oportunidade, se querer vir aqui, eles podem vir que vai encontrar o vereador deles, 6h30, 7 horas, até as 8 horas. E o industrial, o cidadão que trabalha no setor metalúrgico também vai ter essa oportunidade. E às 4 horas da tarde, quem que vai poder vir aqui na Câmara? Só me desculpe, aquela pessoa que realmente ou está de férias ou está aposentado, mas aquela pessoa que muitas vezes, por exemplo, ontem nós estávamos votando aqui projetos referentes aos médicos, nós estamos votando um projeto referente ao turismo. Se nós tivéssemos feito o debate ontem às 6h30, 7 horas, o pessoal do comércio poderia vir, o pessoal dos médicos ou interessados poderia vir. Casualmente os médicos estavam ontem aí porque tinha interesse deles em protestar, que era o Dia Nacional da Paralisação dos Médicos. É a questão do ato médico. É, do ato médico. Que nós votamos contra o ato médico, especialmente eu. Uma moção. Uma moção fiz o contrário, porque o ato médico beneficia os médicos e as outras 13 categorias fica da área da saúde. Fica da área da saúde, fica aleijada, né? Fica totalmente desprestigiada. Então, a sessão da Câmara, começando às 18 horas, quem vai ganhar é 100% da população, Fábio. Porque o vereador vai ter o dia todo para trabalhar para a comunidade e à noite as votações importantes, quem querer vir aqui assistir pode vir que vai estar começando. Agora, nós temos que otimizar a nossa sessão. Nós temos algumas coisas que podem ser eliminadas e pode ser mudado, que nós vamos fazer junto com os demais vereadores, estamos estudando uma proposta para apresentar para a mesa diretora e ter uma sessão mais enxuta, mais objetiva. Vereador, eu queria entrar nesse ponto, porque o debate de mexer no horário da sessão ele não surgiu à toa. Desde que a Câmara passou a contar com 23 vereadores, isso foi uma emenda à lei orgânica feita em 2011, que pela quantidade populacional de Caxias, ela já teria direito a 23 vereadores, ou seja, Caxias tem mais de 435 mil habitantes. Então, Caxias passou a ter 23 vereadores e não 17 como na legislatura anterior. Com os 23, evidentemente, a sessão ficou maior. E há uma disposição, pelo acompanhamento, eu particularmente acompanho todos os dias a sessão, fazendo matérias,
há uma disposição maior de todos os vereadores, inclusive, de pedir a palavra. Há mais vereadores para falar e estão falando realmente muito mais. Então, certamente a questão do horário também surgiu no sentido de que a sessão não se estendesse até tão tarde. Paralelamente, houve uma iniciativa, e o vereador Renato Nunes foi um que já entrou com um projeto para terminar com o espaço da leitura do expediente. Ele entende que esses documentos que são lidos no início da sessão poderiam ser disponibilizados na internet. Como é que o senhor observa isso? Chega nessa sua ideia, na sua proposta que o senhor disse que está sendo construída junto com outros vereadores, vai no sentido também, eventualmente, reduzir os tempos de fala? Como é que seria essa otimização do tempo? Primeiramente, Fábio, eu fico... Quando foi para passar para 23 vereadores, eu fui um vereador que votei favorável aos 23 vereadores, e uma das coisas que eu falei para a sociedade é que nós iríamos trabalhar mais. Nós temos hoje 4 presidentes de bairro, e o que eu estou vendo, no momento que os vereadores querem ficar durante o dia dentro da casa aqui, já debatendo assuntos, começando a sessão mais cedo, nós vamos diminuir o trabalho perante a população. E quanto a ficar aqui até 8, 9, 10 horas, a maioria das pessoas que não estão aqui, eles vão para casa, ou vão para uma janta, ou vão para uma reunião, ou vai para a faculdade e vai dormir meia-noite. Então, nós estamos recebendo para trabalhar. Qual é o problema de ficar aqui até as 9 horas? Então, eu acho isso aí um argumento muito, muito ruim, um argumento triste que a pessoa quer chegar. Então, seja bem claro, olha, nós queremos começar às 15 para as 4, porque nós queremos ir mais cedo para casa. Claro. Eu não quero ir mais cedo para casa, porque eu fui eleito vereador, eu e meus colegas vereadores, os 8, e os demais que vão votar a favor da população, que agora quem quer o horário às 18 horas é a população. Claro. E nós aqui, vereadores, nós temos que ouvir a população. Mas, vereador, como se otimizaria então a sessão? A sessão tem diversas maneiras de otimizar. Primeiro que a mesa diretora tem que ter uma conversa franca com os vereadores. Por exemplo, o dia que vai ter sessão solene às 19h30, coloca menos projeto na pauta, conversa com os vereadores antes. Olha, nós temos que reduzir o debate, que vai ter sessão solene às 19h30. E é isso, é conversando, dialogando que nós vamos poder otimizar. Essa questão da solene foi outra também. Acontecia que a sessão acabava se estendendo para além das 7h30 e em dias de sessão solene as pessoas ficavam esperando e a sessão não começava. Esse também foi uma outra situação. Só que aí tem uma solução, aí tem uma solução. O nosso presidente, o vereador Eros da Rosa, que é uma pessoa fora de série, pessoa fantástica, merece todo o nosso carinho. Presidente do Legislativo Caxiense. Por exemplo, a sessão solene está marcada para as 19h30. Suspende a sessão ordinária, faz a sessão solene e depois da sessão solene continua a sessão ordinária. Sim. Não deixa o povo esperando. Isso pode ser feito. E nós devemos fazer. Porque nós estamos aqui para trabalhar. Nós não estamos aqui para ser bom para nós. Vereador, como é que o senhor enxerga essa ideia do vereador Renato Nunes, que já tramita pela casa, de excluir o espaço da leitura? Porque as pessoas entendem no início da sessão, são lidos requerimentos, correspondências e todo o andamento do processo legislativo, porque é uma questão regimental, de tornar público o que está acontecendo na Câmara. A internet resolveria simplesmente hospedar na internet? Na verdade, talvez aí, desses requerimentos, talvez tem algumas coisas que são imprescindíveis, que tem que ser lido. Talvez possa reduzir o tempo de leitura. O texto e somente colocar aquilo que os projetos de lei... Acaba levando de 15 a 20 minutos, às vezes até meia hora, esse período de leitura. Mas é o tal negócio, isso que eu estava dizendo, Fábio. Qual é o problema que tem de ficar 3 horas na casa? Claro. Não tem problema. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Então, quando se fala em diminuir e em fazer menos, eu concordo com o vereador Renato Nunes, mas também, se fosse fazer, se fosse ler, poxa, qual é o problema que nós teríamos de ficar aqui até as 9 horas da noite? Claro. Às 21 horas, qual é o problema que tem nisso? Quando eu coloquei isso, vereador, não foi uma questão de opinião pessoal, foi retratando os posicionamentos que levaram a esse debate. Agora, se for preciso ter que reduzir otimizar a nossa sessão
plenária para que ela seja aberta, comece às 18 horas, eu concordo. Claro. Agora, se for diminuir, for tirar atribuições simplesmente para que a sessão sempre fique mais enxuta e começando às 15 para as 4, aí deixa como está. Porque eu volto a insistir, quando nós fizemos a campanha eleitoral, em momento algum nós vereadores falamos que ia mexer no horário da Câmara. E se nós formos mexer, tem que ser para valorizar a cidadania. E começando às 18 horas, o metalúrgico, o servidor do comércio, serviços, ele sabe que a Câmara, a sessão começa às 18 horas, eles podem sair do serviço e vir aqui para conversar com o vereador dele. Vereador, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero deixar claro que eu em nenhum momento defendi este ou aquele horário. Eu só tentei colocar para o senhor os argumentos que levaram a gente chegar a essa situação de um debate dos horários. Fica um espaço para o senhor fazer suas últimas considerações, ao mesmo tempo em que lhe agradeço e para quem está nos acompanhando, entende o quanto é tenso este tema, porque tanto para aqueles que defendem este ou aquele horário, acaba se tornando, as justificativas sempre são fortes, e o que eu acredito que o senhor também deve esperar é que nós consigamos chegar a um consenso e que o melhor para a população é que prevaleça. Bom, Fábio, primeiramente eu quero dizer que nós temos uma equipe de jornalistas na TV, na nossa Câmara, e você é um deles que passou no concurso público em primeiro lugar, por sinal que você é um bom jornalista, ótimo jornalista, e em momento algum nós somos contra o debate. O debate é muito importante porque é baseado nesse debate, nesse programa que a sociedade fica sabendo o que se acontece na Câmara e quais são os pensamentos do vereador dele. O que é aquele vereador que eles votaram, o que aquele vereador está fazendo aqui, o que ele pensa. Ainda bem que tem os programas da TV Câmara, que é muito bem elaborado, uma equipe fantástica, e nós estamos aí para isso. Eu me coloco à disposição também da sociedade através do meu celular, o 9112-0087. Mais uma vez, muito obrigado, vereador. Então, como reitero, essa expectativa para que cheguemos a um consenso e que o melhor para a sociedade é o que prevaleça, vereador. Mais uma vez, muito obrigado. Conversamos então com o vereador Mauro Pereira, do PMDB. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.